sejam bem-vindos. Agora sim. Olá. Gente, mas que beleza, né? Eu cheguei aqui na casa do TI do hospital, então aqui a internet não pode falhar. Que joia! Seja bem-vindo, Pastor Ignácio, Edilene, missionários queridos nossos da APMT de longas datas, né, Edilene? Sim, de longas datas. Longas datas, né? E você que está também nos assistindo, ligado aqui no perfil da APMT, seja bem-vindo também. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do pastor Ignácio, um pastor espanhol, casado com a nossa missionária Edilene, conhecer um pouquinho como foi a trajetória deles, conhecer um pouquinho, falar dos filhos também. Então sejam bem-vindos, viu, pastor Ignácio e Edilene? Muito obrigado. Obrigada. Gostaríamos de conhecer um pouquinho da família, fala um pouquinho dos filhos, e vocês estão por aí ou não? Metade dos filhos estão por aqui. O André, sim, agora a gente terminou a escola, né? Agora é as férias longas, período de verão. O André, graças a Deus, passou de ano, agora já vai fazer a preparação, aqui são 2 anos de preparação para fazer a faculdade, né? Então, ele já começa em setembro, ainda não sabe o que vai fazer. Sim. E Nathalie terminou essa preparação, fez o vestibular e tal. Ela fez a área de saúde, mas não quis entrar nessa área da faculdade ainda. E vai fazer um curso de preparação e hoje trabalha na Raia e está morando na Alemanha. Ela está morando na Alemanha, olha só, que já vai se independizando. Os filhinhos já vão... Como é que fala? Aqui fala azafata, no Brasil é... Aeromoça. Isso. Isso. Ó, gente, tantos anos de Espanha, só falando e pensando espanhol, não é fácil não, esquece das coisas. Muitas vezes eu vou perguntar como é que fala isso. São apenas 25 anos aqui, né? 25 anos, hein, Edilene? Eu tive o prazer de encontrar com a Edilene em uma das vindas dele, viajamos com o Ignácio num projeto aí também de comunicação no Panamá, num congresso. Conheci mais, assim, conversamos mais pessoalmente. E hoje é uma alegria para nós conversar um pouquinho de vocês, conhecer um pouco com vocês, conhecer um pouquinho mais e também saber o que Deus está fazendo, né? Através de vocês, em vocês, nesse testemunho de vida que vocês têm construído ao longo dos anos, né? Que joia! Pastor Ignácio, quer dar uma palavras iniciais aqui para a gente conversar e te ouvir um pouquinho? Que bom. Fico muito contente de poder falar do trabalho aqui de Espanha e conhecer, ¿no?, as pessoas que estão seguindo nossa trajetória. Fico muito feliz. Que bom, que bom. Eu falei com o Ignácio também que quando ele for contar mais alguma coisa fluida, ele vai soltar o espanhol dele. Então, treine seu espanhol hoje. Não hay como. Isso, para ouvir um pouquinho o sotaque espanhol também, que cada país tem o seu sotaque bem característico, é muito gostoso. Que bom, que bom. Edilene, nós queremos saber um pouquinho da sua história. Você está 25 anos, né, nessa trajetória missionária. Você é de onde? Qual a sua igreja? Você pode contar um pouquinho como começou a sua vida missionária? Sim. Eu sou de Sorocaba, da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, próximo a São Paulo. E com 18 anos foi assim que houve esse despertar por missões. Eu acho que foi uma época bastante... foi bem influenciado pela questão de missões. Tive muito contato com a CEPAL, num primeiro momento, a missão. E
foi sendo assim conhecido nessa área de missões. Um pouco assim meio perdida, né? Sem muito saber. Então, por um lado, pressionado pela família, não, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, depois você pega o seu caminho e segue o seu caminho, mas você tem que ter uma faculdade. E eu fui um pouco contra o vento, né? E num desses momentos, na minha igreja, veio um grupo dos Jovens da Verdade e passou, não me lembro se 15 ou 20 dias na cidade, fazendo toda a preparação de evangelismo na cidade e tal, evangelismo explosivo. E eu acompanhei todo esse processo com eles. E quando eles saíram, eu falei assim, não, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer missões, eu quero... Aí foi... Eu sou filha única. Olha só. Naquele tempo, meu pai era assim, era mais para o mundo que para a igreja. Minha mãe sempre foi firme, mas eu sou a quarta geração de evangélicos na família, mas meu pai estava assim, ainda num processo, né? E ele nunca apoiava, mas não era o que ele queria. Então, imagina, depois... filha única, missionária. Tá certo. Depois desse período, né, de preparação, fiz 4 anos de teologia, e então a gente vai vendo muita coisa, né? A gente não vê só o romanticismo de missões, a gente entende que necessita uma preparação, não é só essa visão romântica de missões, né? Então, nesse período também eu vi a necessidade de fazer uma faculdade. Então, fui fazer enfermagem em São Paulo, mas nunca deixei de trabalhar com a igreja, né? Estudava durante a semana e fim de semana era comprometido com uma igreja. Sim. E aí fui conhecendo melhor a PMT, né? Que naquela época era a Junta de Missões Estrangeira. Sim, você é da época da junta ainda, né? Do saudoso presbítero Azor, saudoso reverendo José João. Também. E essa comitiva, né? Então eu sou saudoso reverendo Evandro também. Evandro. Verdade. Então vamos parar, porque senão vão descobrir a minha idade. Mas é verdade. E nessa época não tinha também muito preparo nessa questão transcultural, né, Edilene? Sim. Aí fiz a faculdade, fiz os 4 anos de enfermagem. E então, aí meu pai falou assim, agora você vai trabalhar. E eu falei assim, não, agora eu vou com a OM para Argentina. Mesmo. E aí, então, foi o processo da Junta de Missões, foi toda uma preparação que existe, que a gente não cai de paraquedas no campo missionário. Existe hoje uma preparação exaustiva para que o missionário tenha um conhecimento transcultural. Eu acho que isso é fundamental e importante. E eu passei um pouco mais de um mês com a OM em Córdoba, Argentina. E uma vez que terminou esse processo, eu já vim para a Espanha. Certo. E como é que foi para você ir para a Espanha? Teve alguma situação que te levou a pensar? Ou o que foi o seu start aí para que você possa entender que o direcionamento de Deus para a tua vida era a Espanha? Sim, essa é uma pergunta que muitos que têm o chamado me fazem, né? Eu sempre quis vir para a Espanha. Sempre. Isso era uma coisa minha, porque eu venho da descendência espanhola. Meu avô materno nasceu na Espanha, migrou para o Brasil. Minha avó nasceu no Brasil, mas os seus pais eram daqui, de Almeria. Meu avô
de uma cidade, de um povoado perto de Madrid. Então, toda essa influência espanhola na minha vida, e eu sempre tive vontade de vir, né? E quando me apresentei à PMT, a gente sempre põe, né? Eu estou à disposição da PMT, das instituições, mas eu fui muito sincera, eu falei assim, mas o meu coração é vocacionado para a Espanha. Entendi. E aí, então, naquela época, teve a oportunidade e a necessidade com o reverendo Eunatan e Simira de eles receberem uma missionária, né, para trabalhar em conjunto com eles. Então, certo. Realmente, Deus dirigiu esse momento. Deu tudo certo, que as coisas, o quebra-cabeça foi encaixando, né, Edilene? Sim. Que joia. E Que aqui bom, estou então. E aí chegou e ficou por aí mesmo, né? E quando você chegou, era aquilo que era a tua expectativa? Ou você teve essa transição, né? Ou esse momento de choque cultural? Ou a tua vontade de estar na Espanha nem te fez sentir esse choque cultural? Como é que foi? Por um lado, realmente era aquela coisa assim, né? Uau, estou na Espanha, era o que eu tinha sonhado sempre, o que eu queria. Sempre fui focada, né? Nas coisas que... isso não é uma regra para que todas as pessoas que tenham um chamado sejam ou atuem assim. Mas eu acho que o foco é importante. O foco é importante. E sempre há choque cultural, por mais parecido que seja a língua. Eu, desde pequena, escutei um portinhol na minha família, mas havia muitas palavras, né? E ontem a gente estava até brincando, né? Que já é o remate quando alguém chega do Brasil, assim, todo querendo falar o espanhol e falar "Poicacuela". Isso é típico, né? Ou então, o cartão. Vou passar o meu cartão. O que é cartão? Conta para o povo o que é cartão. Se você fala para o espanhol que eu vou te vou dar meu cartão. O que você está falando? Papelão. Vou te dar um papelão. Aí é difícil. Papelão de quê, né? Só pensa nisso na cabeça. Vou dar um pedaço de papel para você, né? E a pessoa fica olhando assim, ué, que eu vou fazer com esse papel? É verdade. Então, choca muito a questão de Tem comida. palavras semelhantes, mas às vezes o significado é muito diferente. Sim. A aplicação disso também dentro da cultura, porque a cultura não é só a língua, literalmente, mas é o contexto que você está aplicando aquilo, né? Então, e aí você aprendeu rápido, então se adaptou? Falou cuecacuela também ou não? Falei Coca-Cola, falei cartão, falei de tudo, as pessoas ficavam olhando assim. Uma das características da cultura espanhola eles são muito sinceros. A gente, os brasileiros, não sei, Emma, no seu contexto, mas sim, o brasileiro é muito assim. Agora, o espanhol não, ele é pá. Dá muita volta para dizer o que quer dizer, para não se ofender, né? As pessoas têm que saber como explicar e tudo, mas o espanhol é mais, fala na frente mesmo. E sem mágoa, né? Não. Branco é branco e preto é preto. E café com leite de vez em quando. Olha só que joia! Mas eu prefiro isso. E depois do tempo aqui, a gente aprende a ser tão... Porque o espanhol fala um não, e é um não, como a gente fala aqui, um não rotundo. Não. Ou sim. Não tem... mas... tal... e fica... Não é não.
Então, uma das vezes eu cheguei no Brasil, depois já de um bom tempo, e o rapaz quis me ajudar com coisas de computador, né, para fazer a projeção. E eu falei para ele assim, não hace falta. E ele ficou me olhando assim, sabe? Então, a gente tem, eu pelo menos tenho tive choque cultural quando eu vim, e agora eu tenho um choque ao contrário. Reverso que chama, né? Choque cultural reverso, porque aí você tem que rever novamente. Não, obrigado, não precisa. Eu te dou umas aulas quando você voltar, tá bom? Sim, Helena, por favor, porque eu sou assim, não, ou sim, ou, sabe? Porque isso é a questão de estar casada com um espanhol faz com que a gente mergulhe. E essa é uma das coisas fundamentais de missões. Ou você mergulha na cultura, ou você faz um ministério pela metade. Então, precisa cortar o cordão umbilical para você entender. Hoje estávamos conversando que aqui na casa que nós estamos agora, que hospeda missionários para esse tratamento de saúde no Hospital Evangélico, a gente estava justamente conversando sobre isso, que você tem que entender como é que nessa cultura as pessoas se expressam e qual é o sentido. Ah, não, tá certo, tá errado. Será que tá certo falar um não rotundo? Ou falar, obrigada? São formas, né? São cultura, usos, costumes, né? Então a gente precisa, isso é convivendo, né? E querendo aprender, porque tem gente que tem muita resistência. E estava me falando aqui um romeno que mora aqui também, que está aqui, está fazendo tratamento, que é muito difícil para ele alguém oferecer alguma coisa e dizer, saber se está oferecendo de verdade ou se está só de cortesia. Ele não consegue captar isso. Eu falei, é difícil mesmo. Então, deixa para lá a cultura. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas é muito importante esse tempo que você teve, né? E essa convivência, né? Aí depois com o casamento, isso se tornou com certeza muito mais profundo, né? Hoje talvez você se sinta mais espanhola do que brasileira, é isso? Sim. Tá, sim. Você imagina. A luta, não é a luta, mas é assim, a gente tem, no quarto principalmente da NATO, tem a bandeira do Brasil, a gente procura inculcar essa cultura brasileira, mas durante tanto tempo, e são 25 anos, a cultura espanhola, eu absorvi a cultura espanhola, né? E uma das coisas que o Inácio fala, ele fala assim, eu não consigo entender que você seja brasileira, porque para mim você é uma espanhola. É verdade, Inácio? Pela forma de pensar e de entender as coisas, né? E isso daqui é bem legal também, e eu não sei se está por aí Natan ou Senira, né? Em Uelva, que foi e que é a minha paixão, é o Uelva, por várias razões. Os meninos nasceram em Uelva, eu me casei em Uelva, eu cheguei em Uelva, então muitas coisas que me unem ao Uelva, né? Sim. E tem uma família que eles são, a maioria da igreja, né, que frequenta a nossa igreja lá, são ciganos. E o povo cigano já por natureza é fechado, né? E aí tem um presbítero lá, o presbítero Jonás, esposo de Eva, que Eva conheceu o Senhor através da vida de Senira, né? Chegou aos pés do Senhor, vamos dizer assim, das mãos de Senira, de Natan e Senira, e hoje está casada com um presbítero da igreja, e ele fala assim, Edilene, eu não consigo entender como é que você se parece como uma pessoa a mais da família de Dolores, dessa família ritana, né?
Então, isso realmente querer entender a cultura, Sim, é paixão, Emma. certo. Eu sou, e muitas vezes quando eu vou no Brasil e as pessoas que estão nos assistindo, eu continuo apaixonada por missões. Ai, que bom. Depois de 25 anos, a paixão só aumenta. Sim, é uma coisa assim que a gente pode fazer outras coisas, mas o motor da vida da gente é missões. E é algo muito forte mesmo. Senira entrou agora. Senira, você vai ter que assistir a live, a parte que ela já falou de você, tá bom? Um abraço para você. E muita gente aqui, mais uma missionária, Vanessa, o pastor Agripino, o pessoal está se juntando aqui à nossa live. Que bom, Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui conversando com o pastor Ignácio e a Edilene, que tem um ministério na Espanha. E ela está lá há 25 anos e nós estamos ouvindo um pouquinho da história deles também. Vocês começaram lá nessa plantação de igrejas, que passaram já vários pastores quando você foi lá, né, Edilene? Sim. As pessoas acham assim. A culpa da gente estar junto também é de Natan e Senira, hein? Joia! As pessoas falam assim, você foi muito esperta, você foi para lá solteira, evangelizou o Inácio e caçou o Inácio, né? Não, mas o Inácio é fruto... o trabalho iniciou com o reverendo pastor Hugo, né, em Fátima. Depois também teve a participação que foi aí que o Inácio conheceu o Senhor, que ele vai falar um pouquinho do testemunho dele. Reverendo Júlio e Celeste, que estão hoje na Austrália. Sim. E depois estava Natan e Senira, e cheguei eu. Certo. Coração, mas ele já tinha tido um encontro, né? Por meio do pastor Júlio e Celeste, já estava frequentando a igreja, já tinha se convertido e tal, então foi só... Que bom. Eu estava me esperando e... Ansiosa por la llegada de la brasilera, ¿verdad? Emma pensava que eu era muito morenita. Muy morena. Oh, muy bien. Como dice, negrita. La negrita, la típica brasilera, y vino una española. En el camino perdió el color, ¿sabes? En el camino perdió el color. Perdió el color, porque se desmanchó. Oye, Ignacio, y queríamos saber también cómo fue tu conversión, tu encuentro con el Señor, cómo fue ese proceso tuyo de conocerle al Señor. Bien, fue por allá, por el 1991, 92, yo estaba muy involucrado en la Iglesia Católica y estaba buscando, ¿no? Estaba buscando de las cosas de Dios, de estar poniendo mi vida un poco en orden, y el único camino que yo conocía era la Iglesia Católica, ¿no? Toda mi familia es católica y lo que conocía yo era la Iglesia Católica. Entonces, por ese tiempo también, me lembro que estaba estudiando en el Conservatorio de Música de Sevilla y ahí precisaba de una pianista para que me acompañase, ¿no? Una asignatura, una materia que tenía en el Conservatorio de Música, la Escuela de Música. Y ahí conocí a Celeste, la misionaria Celeste. Ella estaba estudiando también la Escuela de Música y ella a la vez también estaba precisando de alguien para poder acompañar con el piano. Entonces ahí nos conocimos, conocí también a Pastor Julio y ahí fue el inicio de una buena amistad con él. Y fue mucha amistad que
fuimos teniendo y conversando y ficando así juntos para seguir falando en casa, hasta que comencé a participar de una reunión dentro de su casa, de la iglesia, y fue poco a poco hasta llegar a la iglesia, ¿no? Conocer la iglesia. Porque por aquel entonces yo no concebía, mi cosmovisión no daba para percibir de que a igreja eu conhecia como católico foi uma igreja como compartían conmigo, ¿no? La iglesia evangélica, ¿no? Sí. Para mí fue un poco devagar, ¿no? Un procedimiento para llegar a la iglesia evangélica, ¿no? A iglesia presbiteriana. Entonces, ahí fue poco a poco, y una vez que ya conocía a iglesia, fue todo más rápido, ¿no? Fue todo más ligero. Qué bueno. Así fue. Sí, y en ese proceso el pastor Julio y Celeste estuvieron también estudiando la Biblia contigo, y ahí fue donde entendiste muchas cosas. Exacto. Sí, para mí lo que más me marcó fue ese tiempo de mucha amistad, de estudiar la Biblia dentro de tu casa, ese grupo familiar, ese conocimiento de cómo se comportaban, cómo marcó para mí el amor del Señor, ¿no? Viendo la vida de las personas, ¿no? Eso fue para mí un tiempo muy especial, que me llevó de la mano para llegar à igreja. Que joia! Que bom saber um pouquinho de como Deus foi fazendo isso. E como foi, Inácio, para você também ter essa vocação missionária? Porque a gente vê essa paixão missionária também na sua vida, né? Junto com a Edilene, né? Perto da Edilene, acho que não tem nem como, né? Mas eu sei que... Como é que foi para também querer fazer o seminário e entender que a tua vocação também era se dedicar na obra do Senhor? Eu penso que foi todo parte desse processo inicial que eu gostei muito, ¿no? De la obra que se estaba iniciando o se estaba madurando en Huelva, ¿no? Entonces eu fiquei assim com muito desejo já de um começo de trabalhar en la igreja y de hacer más, ¿no? Por la igreja que se vio reflejado, no sé, reflejado en querer estudiar, ¿no? Dentro de un seminario y cumplir para mí un sono que tenía de ser también, sí, dedicarme a la obra, al ministerio, ¿no? Sí. Qué joya. Ahí comencé a estudiar en un seminario y fue el comienzo de ir madurando y de cumplir con las exigencias hasta el momento de ser ordenado como pastor. Que lindo, graças a Deus. Nós temos realmente o nosso tempo, mesmo perdendo tempo, nós já estamos rapidinho, passa o tempo, né, nessas lives, e é gostoso a gente conhecer um pouco mais. E a gente queria conhecer um pouquinho, saber um pouquinho também como é que foi esse tempo que vocês desenvolveram o ministério lá em Huelva, para depois a gente ir para onde vocês estão agora. Falo eu ou falo Inácio? Aí, vocês dois, vocês que decidem. Fala tu e eu te ajudo. Começa você, é isso mesmo. Aí depois ele complementa com como é espanhol, para ele, como é que ele se sentiu de ver o crescimento, né, da igreja lá. Sim, hoje a gente continua crendo, né, embora haja aí um pouco... Mas, assim, a importância de... Opa, disparou alguma coisa aqui. Ô, Jesus. Bom, deixa eu fechar o microfone. Fala você aqui que eu vou fechar o meu microfone. Para mim foi
encontrado uma família missionária no campo missionário. Acho que isso é importante também para não cair de paraquedas. Opa, agora. Eita! Agora sim. Como você está no hospital, tem alarme, né? Gente, tudo acontece, tudo é live, tudo é improvisado, não tem edição, o que acontece, acontece. É Tá bom demais. joia. Obrigada. Começa de novo, então, por favor. Então, chegar e encontrar a família pastoral, né, como no meu caso, então isso também deu um suporte para entender um pouco a questão da igreja, né? Uhum. E depois, creio que de um ano e pouco, Natan e Senira vieram para cá, mais para o sul de Andalucia, né? E a gente tocou o trabalho para frente, sempre tendo respaldo de pastores, né? Mas a gente foi desenvolvendo o trabalho. E em Uelva a gente desenvolveu toda parte, né? Tanto social como a nossa visão sempre é a igreja indo até as pessoas, né? Uhum. E a gente foi trabalhando com a igreja, seguindo a estrutura que já havia na igreja. Depois de um tempo chegou um outro pastor reverendo Cláudio, já deu uma estrutura maior à igreja, que aí formalizou a igreja como Ministério de Justiça. Então, mas sempre o nosso trabalho foi evangelístico e afirmando a igreja, né? É importante falar que acho que foi a primeira igreja presbiteriana na Espanha, foi a presbiteriana de Huelva, né? Uhum. Sim, e continua sendo como sede, continua sendo a igreja em Huelva. Então, vamos dizer, é o suporte para todas as demais igrejas em questão de representação, né? Entendo. Uhum. Então, isso foi muito importante e a gente faz parte de uma história que a gente, na verdade, deu continuidade a esse projeto que começou a ser... Nós não fomos plantadores dessa igreja, mas sim cuidadores dessa igreja. Certo. Durante 17 anos. Uhum. Então, foi muito bonito. E quando Deus mostra para que a gente possa vir para... E em Huelva tem muita história, né? Foi o tempo que o Inácio se preparou fez o seminário, foi ordenado em Huelva, foi o primeiro pastor da linha presbiteriana do Brasil a ser ordenado como pastor presbiteriano. É muita história com Huelva, né? Então, a gente tem esse vínculo com a igreja de Huelva. E quando a gente foi desafiado a vir para Málaga... Depois nós vamos falar de Málaga. Então, agora nós vamos... Você não queria. Tá certo, né? Daqui a pouco a gente vai para Málaga. Vamos ficar um pouquinho mais em Huelva. Então, foram trabalhos assim de integração com as demais igrejas de Huelva, de identificação com da igreja, né? da igreja presbiteriana, muitos trabalhos evangelísticos de porta em porta, de campanhas evangelísticas, do presídio. Você ficou quanto tempo em Huelva? 17 anos. 17 anos. E aí, Inácio, como é que foi você ver essa igrejinha nascendo, reunindo na casa do pastor Júlio, depois com os outros missionários, e depois ter um local onde vocês possam se reunir, depois você ir para o seminário, pastorear a mesma igreja? Conta um pouquinho como você se sentiu, como você se sente. Sim, para mim foi todo um honor, una enorme alegría de haber comenzado en la iglesia de una manera y de ir madurando con la iglesia y también en ese madurar en la iglesia estar en diferentes aspectos
no había estado antes. Por ejemplo, el haber estado llegando a la iglesia y estar precisando de estar conociendo, de saber cómo funciona y de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que uno no sabía hacer, pues a estar sabiendo cómo va funcionando y ya asumir liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Asumir trabajo para desenvolver y madurar también en ese proceso también y adquirir experiencia, ¿no? Entonces fue para mí un caminar para estar madurando y para estar sabiendo cosas en el mismo campo sin salir a otro lugar. Entonces para mí fue una experiencia que me marcó también bastante. Tu otra profesión es profesor también, ¿verdad, Ignacio? Eso, de música. Professor de música também. Que lindo. E agora, então, eu acho que foi antes de você de falar do próximo ministério onde vocês estão agora, esse processo da IEP, como é que se deu, como é que você se sente dentro desse... fala um pouquinho da IEP, o que é IEP, para que nós possamos conhecer um pouquinho esse processo de maturidade e consolidação da igreja de Huelva, principalmente, e na Espanha como país. Bom, eu me lembro quando comenzó las primeras reuniones de misioneros. Éramos, pues, habíamos quizás 2 misioneros y yo que estaba ahí también, ¿no? Juntamente con Edilene, ¿no? Y só para ver, IEP, Iglesia Evangélica Presbiteriana de España, ¿ok? Eso. Y fue todo también y muy devagar, ¿no? En conociendo personas que se iban sumando, iban juntándose y iba adquiriendo ya en términos legales de constituir como sínodo, como al día de hoy se conoce, ¿no? Un sínodo ya formalizado delante de lo que es el Ministerio de Justicia aquí en España, de la FEDE, que es como el órgano que reúne, que agrupa todas las iglesias evangélicas de España. Entonces, eso fue, para mí fue un proceso también de conocer muchos misionarios que han pasado por España, muchas experiencias compartidas, muchas alegrías, muchas tristezas también, de problemas que siempre surgen, ¿no? En el campo misionario. Más fue todo un camino que fica uno, pues, lembrando de las cosas muy buenas que se ha ido consiguiendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Sí, y hoy hay varias iglesias en España, varias ciudades, ¿verdad? Que bueno, y todo tiene su comienzo y su proceso histórico, y ahí es donde vamos a entrar entonces en lo que estamos queriendo ya hablar del projeto atual, o projeto atual que o casal está desenvolvendo na plantação de igreja. Fala um pouquinho sobre a cidade, como é que o contexto, como é que o cristianismo no país e na região. Vocês podem compartilhar um pouquinho também? A gente não pode falar muito de Málaga, porque senão aí todos os missionários vão querer vir para Málaga. E os vocacionados também que estão nos assistindo, né? Assim, Málaga está bem no sul da Espanha, né? E é algo assim que, como eu ia comentar antes, né? Nós estávamos num período em Huelva, onde a igreja, a gente já tinha mudado de local e a gente já estava pensando num local maior ainda, né? Que a igreja estava crescendo, né? E Deus, então, fala assim, não, agora vocês vão deixar isto e vão ir para outro lugar. E eu brigava com Deus, falava assim, não, ele é aqui, eu comecei e vou terminar aqui e tal, né? E o Inácio falava assim, não, mas eu tenho desejo de enfim. Mas como surgiu? Foi uma proposta? Foi uma estratégia? Como foi?
foi uma proposta que surgiu de uma aliança através da IEP, que se faria com uma igreja reformada aqui em Málaga. Entendo. Então, nós fizemos um projeto, houve várias vezes, várias comunicações e tal, e a gente fez o projeto, foi aprovado pela PMT, levantamos recursos, foi realmente excelente o apoio que a gente recebeu para esse projeto. E quando eu vim de volta do Brasil, a outra parte cancelou o projeto. A parte, vamos dizer, a parte malaguenha, a parte espanhola cancelou o projeto e nós ficamos no ar. E a PMT, nesse momento, eu queria fazer aqui sempre falo, vou falar e sempre a PMT, para a nossa realidade, sempre foi ponta, né? Sempre foi o nosso sustento, a nossa referência em tudo. Emma, são 25 anos, e 25 anos que a PMT fechou com a gente e tem sido fiel. Isso é muito importante. E nesse momento, né, com a reunião com a IEP e com a PMT falou: o que vocês querem fazer? Vocês querem continuar em Málaga? Vocês sentem a direção do Senhor para continuar em Málaga ou não? Então, nós falamos que sim e recebemos todo o apoio da PMT nesse começo, né? E aí foi o desafio. Foi plantar uma igreja, foi buscar local, foi um espaço, foi plantação de igreja, foi começar do zero, foi se reunir em casa, foi ver os meninos chorarem, Nathalie trancada no quarto por um ano, que não queria sair, não queria se relacionar. Vocês me arrancaram da minha igreja, vocês me tiraram dos meus amigos, a minha igreja que eu nasci. Foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. Estou contando rápido por causa do tempo. Certo. E Deus começou a fazer, né? As pessoas começaram a vir em casa, nosso apartamento ficou pequeno, a gente começou a buscar local e a gente tem trabalhado. Desde 2013, trabalhando com plantação de igreja, e Deus foi fiel. Houve tempo de ter mais pessoas, menos pessoas, mas a gente fez e continua fazendo esse trabalho de plantação de igreja, e com muitos sonhos, com muitos desafios, com muitas ideias na cabeça. E nesse período surgiu aí outra oportunidade, que é onde a gente tem, vamos dizer, está pastoreando 2 igrejas, né? Um ponto, nós temos a nossa igreja aqui em Málaga, e um outro ponto que surgiu aqui num distrito próximo a Málaga. Hoje nós temos uma grande necessidade e um grande desafio, muito grande. Nós não temos um espaço, por 2 razões. Por conta da pandemia e por questões financeiras. Alugar um espaço maior tem sido difícil pela questão financeira. Então, a gente crê no milagre, assim como Deus tem sido fiel até o dia de hoje, vai continuar sendo, e vai prover esse espaço, que é de extrema necessidade, porque a gente aluga uma sala que vamos dizer, um espaço comercial, e é muito difícil, porque a gente não pode fazer barulho, incomoda a sala que está do lado, se o pessoal está trabalhando, porque é um co-work. Então, o pessoal fala: a gente está trabalhando, mesmo que seja de domingo, vocês estão atrapalhando, então tá muito difícil. E a igreja tem crescido. A igreja tem crescido. Mesmo na pandemia, como que aconteceu? Os trabalhos estão acontecendo na pandemia também? Pois a gente continua agora, né? Nós voltamos, nós fizemos durante um bom tempo, todo virtual, né? Então, mas
foi tão bonito que a igreja não se desfez. A Ai, igreja glória. permaneceu unida, né? Que bênção. E desejando voltar, e desejando voltar, e desejando voltar. Então, e quando nós voltamos, que foi liberado pelo governo, com as medidas de distanciamento, máscara e toda a questão, Sim. a gente se vê num espaço reduzido. E a gente Certo. tem temor de levar uma multa, porque às vezes a gente não consegue ter essa distância por causa das Então, pessoas. é um motivo de oração bem específico, é o local. E quanto custaria, assim, em valores, o aluguel de um espaço maior para vocês? Eu não sei quanto está hoje. Um local que fosse ideal para a gente ter os projetos que a gente quer desenvolver está em torno de 500 a 600 euros esse aluguel. Se vai multiplicar por 6, 5, seriam uns 3 mil reais. Uns 3 mil reais. De repente, tem uma igreja, um irmão aí que está aí, de repente, cada igreja dando 100 euros ou 150 euros, vocês podem ter esse local, que Deus possa tocar o coração de quem está nos ouvindo agora e entender a necessidade. E nós estamos falando ontem também, Edilene, que você me falou uma coisa que eu não tinha presente, essa questão da situação geográfica de Málaga. Fala um pouquinho também. Então, a nossa dificuldade muitas vezes é falar, tá na Europa, tá na Espanha, primeiro mundo, não tem necessidade, tudo é light, tudo é bom, tudo é maravilhoso, e essa não é a realidade que a gente vive aqui. A gente passa dificuldades bastante. Por quê? As pessoas falam assim, mas se tem gente da igreja, por que não tem recursos para pagar esse aluguel? Né? Por que não tem esse recurso financeiro da igreja se manter por ela mesma? Primeiro, a nossa igreja hoje é composta de vários imigrantes, justamente porque a Espanha e Andalucia faz parte da janela 10x40, que foi aquele boom quando se falava de missões, e tem sido esquecida, que ainda continua a necessidade de evangelizar dentro dessa janela 10x40 de povos não alcançados. Então, a necessidade de igreja é muito grande aqui. E a necessidade de evangelismo é muito grande. Nós estamos muito próximos à África. Se a gente vai 1 hora de carro para a fronteira, outra hora e meia, nós estamos no norte da África. Então, a influência muçulmana, nossos concorrentes principais são os muçulmanos. A colônia muçulmana, a influência muçulmana aqui é muito grande, a competência muçulmana é muito grande. E as pessoas se esquecem disso. Quando eu comentava ontem, quando vem os barcos que vêm do Oriente Médio, são 2 portos principais que desembarcam essas pessoas que estão pedindo ajuda. Almeria e Málaga. Então, a influência imigratória em Málaga é altíssima. Nós tivemos um período onde nós conseguíamos doações de comida no inverno, de roupa, de cobertores, de comida quente, de lanche, e a gente ia para a rua à noite, levar toda essa distribuição de roupa, de comida, de sapato para as pessoas que moram na rua. As pessoas no Brasil talvez não tenham essa ideia. Mas tem morador de rua? Tem. Não os espanhóis, alguns espanhóis sim, mas muitos imigrantes. Muitos muçulmanos pelo menos escutaram o evangelho quando a gente estava nesse projeto. E com a pandemia isso veio abaixo, e por não ter um local, a gente não pode desenvolver esses projetos sociais. Certo. Então, essa é a necessidade, e a gente faz parte, que as pessoas, quando pensem, ou que não conhecem, procurem saber essa janela 10x40.
e quando vejam, essa é a nossa realidade, é a realidade da igreja hoje em Málaga. E talvez não tenha tanta dificuldade também para poder arrumar, para poder desenvolver um ministério, aprender a língua, né? Não precisamente um árabe, mas com o espanhol poder alcançar esses imigrantes que têm familiares e um dia talvez retornarão para a sua própria cidade, seu próprio país, sim, né? Imigrantes turcos, você estava falando de toda essa região aí que tem imigrado para Málaga. Sim. Interessante, é muito importante, gente. Vamos orar por esse casal aí que está precisando muito de um local e tem trabalhos muito lindos. Pastor Inácio, poderia falar um pouquinho também sobre esse trabalho na prisão, nos hospitais como capelão que você tem desenvolvido aí? Sim, eu estou como coordenador do equipo de prisão aqui en una de las prisiones que hay en Málaga. Hay una que se llama la de Laurín de la Torre, que es una ciudad pequeña, o pueblo. Y se llama la prisión de preventivo, porque la persona va lá y fica preventivo hasta la celebración de juicio. Y cuando ya hay un juicio, cuando hay una condena por parte del juez, pasa a ser condenado y pasa a otra prisión que generalmente está también aquí en Málaga, esa prisión que está en Archidona. Y el trabajo que desenvuelvo al día de hoy aquí en la prisión es estar evangelizando a las personas y estar dando asistencia a personas que son creyentes, que por diferentes circunstancias se han desviado del camino y tengo la oportunidad de hablar del Señor para estas personas y también para personas que se interesan por el Evangelio, de poder compartirle la palabra a esas personas también, ¿no? Entonces, ten esos dos lados, ¿no? Tanto para personas que ya conocen como personas que no conocen, mas se interesan por escuchar el Evangelio, ¿no? Y está siendo muy marcante. Yo ya entraba en Huelva, la prisión en Huelva, y aquí también llegué y vi que era importante seguir con este ministerio de la capellanía en prisiones. Tem algum testemunho de alguém que você conversou que teve algum impacto ou teu trabalho na prisão? Sí, hay casos así numerosos, pero uno que me causó bastante impacto y fue algo muy bonito para mí, para el ministerio mío que estoy desenvolviendo, fue conocer a una persona que él había escuchado hablar, mas nunca se había implicado en creer y estar ahí presente. Yo me lembro que él tenía muchos problemas, él tenía un problema así de venganza muy grande por cosas que él había vivido y que le había llevado a estar en la prisión. Y yo conversaba con él y él falaba que él no veía el momento de salir de la prisión para vengarse, ¿no? De la persona que le habían feito daño, ¿no? Y yo fui así conversando y compartiendo el Evangelio para él y él fue mudando, él fue cambiando y él fue dando valor a la familia, cosa que él no estaba dando, porque él vivía para vengarse, para salir de ahí y ajustar cuentas con las personas. Y él fue mudando la perspectiva y él se fue enfocando a la familia, él fue cambiado de módulo, porque los internos fican en módulos, en lugares donde están separados de otros módulos, y él por buena conducta él fue pasando a módulos mejores, fue también designado para tener trabajo dentro de la prisión
y fue acortándose por la conducta, la pena que él tenía, y fue salir de la prisión, y fue algo para mí muy bonito, ¿no? Como estaba hablando antes, fue para mí algo que me marcó, el cambio que hace el Evangelio en la vida de las personas cuando creen. Qué maravilla, qué bendición. Y me parece que hay varios otros testimonios que nos gustaría escuchar, y quien nos está escuchando puede también hacer una reunión con ellos o hacer un Zoom, convidarle, invitarle. Vocês poderiam convidar eles também para poder conhecer um pouquinho mais desse testemunho de um espanhol que hoje é vice-presidente da IEP, da igreja na Espanha, como Deus foi trabalhando, usando e dando maturidade. E hoje ele e a nossa missionária estão trabalhando e falando de Jesus para essas pessoas que não conhecem, e o trabalho deles está dentro da Janela 10x40. É um trabalho muito desafiador e que precisa de muito apoio também, muitos parceiros. E assim como nós sabemos que os missionários hoje também estão carecendo de parcerias, este casal também estão carecendo para o próprio sustento pessoal, como também para alugar, né, o local e desenvolver um maior ministério que o Senhor tem confiado a eles, né? Nós estamos muito felizes e já estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Eu queria saber se vocês queriam compartilhar alguma coisa a mais, pontuar alguma coisa a mais, e depois deixar um desafio para as igrejas, para os vocacionados aqui também que estão nos acompanhando. Depois, quem tiver interesse, entra em contato com a gente. Tem desenvolvido também um projeto com a terceira idade, que hoje também é bem amplo essa questão da terceira idade. Então, tenho trabalhado, agora estou só numa, que a gente chama residência de anciano, né? Uhum. Então, também é outra forma de levar o evangelho, de ser amor para aquelas pessoas que necessitam justamente, hoje eu entendo por que Deus permitiu que eu fizesse enfermagem, né? Então, poder estar nesse ramo e atender algumas necessidades que esses velhinhos têm, né? Algumas não, muitas necessidades. Então, quando vocês pensarem em Espanha, em Málaga, lembrar da gente, né? E dos nossos projetos. Continuamos, né? Porque eu falo continuo pela questão a gente leva quase o mesmo tempo juntos no ministério, né? Uhum. Mas essa paixão por missões, por querer fazer, a gente sonha. Eu sempre falo, Senhor, quando o Senhor vai dar um espaço grande para a gente desenvolver mesmo, para a gente evangelizar, para a gente fazer lá o chá de mulheres, conferência de homens, não sei, mas são tantas coisas que a gente tem na cabeça, convidar as pessoas para sei lá, fazer um taller, não sei como é que fala. Uma oficina de cursos. De cursos, né? Me lembro muito de Sueli, que é um dos nossos sonhos, de poder trazer Sueli para cá, para fazer esses cursos que ela faz, né? Verdade. E isso chamaria a atenção dos estrangeiros, né? A gente tem a possibilidade de ensinar, de aprender inglês, ensinar espanhol. Os muçulmanos têm muita dificuldade com a língua espanhola, com reforço escolar. Enfim, são muitas coisas, né? E a gente vai acabar o tempo e a gente não tem ondas aqui, né? Mas como fala o reverendo Marcos Agripino, eu sou uma missionária como um povo não alcançado, né? Porque eu tenho muita dificuldade em enviar relatório, enviar notícias, enviar fotos. Então, eu sou missionária povo não alcançado.
Mas a gente, olha, pessoal, a gente está aqui na Mas obra. alcancei você. A live alcançou você, hein? Conseguiu, Ema, conseguiu. Consegui! Mas a gente trabalha incansavelmente, a gente não para, a gente tem assim, é exaustivo o nosso trabalho. Hoje foi uma jornada difícil, por isso que eu pedi antes 10 minutinhos, ainda não jantei. Olha! Então, às vezes a gente tem as complicações, né? Não complicações, as tarefas, né? Sim. Do ministério, de tudo que a gente quer. Não sei se estou no tempo do desafio e queria deixar duas palavras que eu gostaria de deixar, e já se isso o Inácio fecha, né? De se engajar com a gente mesmo. Não é porque é Europa, não é porque é primeiro mundo, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês em oração, em caminhar junto, em contribuição, em nos animar, nos acolher, nos sustentar em todos os sentidos. Nós precisamos de vocês. Eu acho que a gente só pode fazer missões se a gente tiver o feedback, se a gente tiver essa parceria, esse compromisso de eu reconheço que eu tenho falta nesse sentido de enviar notícias, mas não é porque não queira, é porque me falta horas no dia. Então, mas nós precisamos de vocês juntos, caminhando. Assim como a BNT tem sido fiel até o dia de hoje, são 25 anos, minha igreja, Igreja de São Bernardo, Igreja de Jacareí, são igrejas que caminham com a gente há 25 anos. Amém. Essas igrejas são amadas do coração. E é momento, se você não se comprometeu ainda, de se comprometer com a gente nos próximos 25 anos. Amém. É isso mesmo. E se você tem um chamado, se você tem um desejo, se você tem a vocação, não deixe passar. Nós estamos no campo há muito tempo e o nosso coração continua ardendo por missões. Amém. Nós entendemos a nossa vida cristã como vida de missões. A gente precisa entender essa realidade, que é necessário fazer. Fazer com excelência. Essa é a palavra. Fazer com excelência. Fazer com dedicação, com esmero, com temor e temblor. Não sei se é assim que fala, mas fazer a obra do Senhor com paixão. É duro, Ema, chorando, muitas vezes eu falo mais chorando que andando, mais no chão que em pé, mas a chama arde. Não deixe, meu querido, não deixe de passar essa oportunidade. Se Deus está te chamando, busca a PNT, pessoas, o seu pastor, a sua liderança, e se consagre ao Senhor. Amém. Com preparo, porque Deus capacita. Amém. Obrigada, Edilene. Edilene está aqui no Instagram como Ed Mendes. Então, vocês podem encontrar e manter contato direto com ela através do perfil do Instagram dela também. Que bênção, né? Se Deus me trouxe na Espanha, Deus pode trazer qualquer um. Pode, né? E há muita falta de reforçar o time aí, né, Edilene? Sim. Joia. Não sei se, Inácio, ou se a gente tem tempo ainda. Sim, ele vamos ouvir ele também para a gente poder fechar. Sí, solo agradecer este tiempo, este momento en el que hemos podido darnos a conocer y poder expresar lo que vivimos, lo que necesitamos y ante todo saber eso, que me quedo con esa frase que también es nuestro lema, que misiones no se hace solo, ¿no? Necesitamos del respaldo y el apoyo de todos vosotros, de todos los que nos escucháis en estos momentos y que pueden estar orando, contribuyendo y dando ese apoyo para estar donde nosotros estamos al día de hoy aquí haciendo la diferencia.
Qué maravilla, qué bendición. Que Dios les bendiga grandemente, prospere la obra en Málaga, renueve las fuerzas, renove as forças de vocês com esse entusiasmo, com esse fogo ardendo, que nunca se apague e que o Senhor possa prosperar a obra das mãos de vocês e mais pessoas possam se somar, contribuindo, orando e sendo parceiros de vocês. Já deixamos aqui o seu contato também. E que Deus abençoe vocês grandemente. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da vida de vocês e um pouquinho também dos seus filhos. Estamos muito felizes e que o Senhor realmente conceda as petições do coração e o desejo que vocês colocaram aqui. Os pedidos de oração rapidinho, Edilene, para a gente fechar. Pela família, né? Pela saúde, que Deus continue nos guardando desse Covid. E pelos desafios da igreja. Acho que Amém. Pela família, que é o principal. Né? Que a gente continue tendo nossos filhos são bênçãos do Senhor, eles são presentes do Senhor, são meninos, não é porque são nossos filhos, mas são meninos lindos, vocês podem conhecer, vocês podem ver. Pela saúde, porque se a gente não tem saúde, a gente não consegue desenvolver. Inácio passou, vocês lembram, uma crise bastante grande de saúde, foi parar na UTI. E também pelo apoio financeiro, para que a gente possa dar esse suporte para a igreja. Eu acho que são as 3 coisas fundamentais em missões. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente. Obrigada a você que esteve aqui na nossa live, que não foi embora quando chegou o barulho, que não desistiu quando na primeira tentativa você entrou aqui com a gente. E estejam também orando que quinta-feira, depois de amanhã, estou fazendo uma cirurgia da vesícula, estou fazendo um check-up na saúde, porque a saúde é muito importante. Estejam orando por nós também. Deus abençoe Amém. Grandemente. Deus abençoe. Muito obrigada por estar aqui conosco. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.